Estamos de volta para o segundo bloco, de aqui com o meu amigo Márcio. Márcio, antigamente o aliciamento das pessoas para entrarem na droga era feito de um jeito e hoje é totalmente ao contrário. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que era feito o aliciamento das pessoas antigamente e hoje. Sim, isso é uma coisa bastante curiosa, que boa parte dos pais desconhece essa situação. Um ponto que eu queria citar é quanto aos riscos do consumo. Vou falar de uma droga, por exemplo, da maconha. A maconha, há 20 anos atrás, o seu princípio ativo, que é o THC, o tetrahidrocannabinol, que dá o efeito alucinógeno a ela, tinha 0,4%. Hoje a maconha vendida aqui em Araraquara, na nossa região, tem 0,17%, 18%. O que potencializa o efeito dessa droga, o que dá efeitos alucinógenos muito maior e o pior de tudo, causa dependência muito rapidamente. E quando a gente fala dessa forma de aliciamento dos dias passados com os atuais, e que alguns até prevalecem nos dias de hoje, mas um dos mais tradicionais é o uso do cigarro mesclado. Uma situação na qual o traficante ele prepara os seus cigarros de maconha misturado artesanalmente, ele desmancha aquele cigarro do maço, coloca no prato, ele mistura com maconha e pó de crack. Então o cara é um artesão mesmo. É um artesão. Ele retorna para aquele cigarro todo esse material e ele fuma normalmente em qualquer ambiente público que você possa estar, sofrendo todos os efeitos. Só que qual o grande problema? Que ele vai oferecer para o seu filho na balada. Seu filho vai estar no campinho batendo uma bola, vai estar no clube com os amigos, e esse cara chega com esse cigarro preparado, que está no maço de marca preferencial do grupo, e o grupo acaba aceitando aquele cigarro. Só que os efeitos do mesclado vai ser bem mais intenso do que o cigarro tradicional. Só que posteriormente, esse seu filho que gostou daquele cigarro mesclado vai procurar esse traficante. Por quê? Ele vai querer saber por que o cigarro é diferente. E aí começa. O cigarro de maconha vai ser oferecido até que a maconha vai ser estagnada dentro do sistema neural dele, porque é o momento que toda droga não surte mais efeito, você tem que ir aumentando cada vez o número de doses e, consequentemente, ele vai procurar de novo esse traficante. Pô, eu fumei o cigarro, eu fumei a maconha e não me dá aquele barato daquele dia lá. O que está faltando? O pó de crack. E hoje o crack a gente sabe que vicia muito mais rapidamente. O crack é uma droga química muito pesada. Neurônios. Muito rapidamente. O crack eu vejo como um dos grandes desafios nossos, Emílio, de saúde pública, porque o crack demora de 7 a 10 segundos para chegar ao cérebro. Seus efeitos não duram mais do que 15 minutos, diferente da cocaína que dura em torno de 40 a 1 hora. A necessidade de se fumar várias pedras, uma atrás da outra, faz com que o usuário tenha um uso descontrolado, às vezes descomunal, quanto à quantidade e do seu organismo. Passa o dia todo fumando. O dia todo. Existem termos de corujão, de madrugada, 24 horas, na qual ele fuma quantas pedras ele tiver na mão, infelizmente. E as pessoas que pensam que Cracolândia, só em São Paulo tem a Cracolândia, é uma mentira, né, doutor? Hoje aqui, nós temos em todas as cidades, tem uma Cracolândia, né? Eu creio que pior... Podemos dizer assim? Sim, concordo. Eu creio que pior do que as Cracolândias da região da Luz, a qual eu conheci em São Paulo, estive lá... Eu já passei também, doutor. Eu sou um pesquisador muito de querer ir conhecer. Então falavam de Cracolândia, eu fui para São Paulo e andei no meio. Conheci muitos, ali tenho fotos pessoais minhas que eu tenho com o pessoal lá, interagir. Mas pior do que as Cracolândias de São Paulo são as Cracolândias invisíveis que nós temos no interior de São Paulo. Araraquara tem Cracolândia, São Carlos tem Cracolândia, cidades de 15, 20 mil habitantes. Hoje toda casa abandonada na periferia, na maioria dos casos, são mini Cracolândias, onde dependentes químicos, é importante frisar, eu não gosto de usar o termo drogados ou outra coisa assim, porque são pessoas que estão com uma doença, é importante frisarmos isso, que elas não respeitam nenhum tipo de regra quanto ao local e horário. Se ele tiver na fissura, tiver numa crise de abstinência, ele vai entrar na primeira construção que tiver e vai usar essa droga. Então acho que o poder público também podia colaborar também, né? Eu penso assim, tipo assim, casa abandonada, procura saber quem é. Não tem, fecha com grade, sei lá, alguma coisa assim para tentar inibir mais essa moçada. Apesar que também que eles, se não tiver outro lugar para ir, se não for uma casa, eles vão até no jardim público. Sim. Eles estão indo. A questão da política pública ela é muito ampla, né? Que quando a gente fala de política pública sobre drogas, esse fator que você falou é muito importante. Só que não cabe, talvez, à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Assistência, essa questão desse olhar técnico. Existem leis no município que devem ser criadas, desenvolvidas pelo Legislativo ou até mesmo pelo Executivo, que possam coibir esse consumo. Por exemplo, as praças públicas. Nós não podemos deixar que as praças públicas, elas devem ser
Nós devemos invadir as praças públicas, ocupar, desculpa, melhor o termo. Porque hoje as praças públicas estão rendidas a quê? A usuários de drogas. Você não tem aquele passeio, você tem horários específicos. Nós temos aqui em Araraquara um belo parque maravilhoso, no centro da cidade. Até 10 horas da noite você pode andar no parque infantil. Infelizmente, depois disso, eu não faço isso. E não recomendo para nenhum amigo meu. Então são situações que são espaços públicos que devemos ser ocupados. Os bairros da nossa cidade, não há como o adolescente periférico querer vir aqui no Teatro Municipal na Bento de Abreu. Ele não tem como pagar os 2 ônibus. Certo. Ele não tem como entrar no McDonald's, comer um lanche com os amigos. Correto. Então o acesso à cultura deve ser nos bairros. A mudança de filosofia da política pública, por isso que eu falo que não é só um caso de saúde, assistência social e segurança pública. O esporte, a cultura tem papéis fundamentais para que esse adolescente da região periférica tenha o mesmo direito que o garoto que mora no condomínio do centro da cidade. E quando você fala assim que as praças, depois das 10, não dá nem para passear mais, qual que assim, você poderia dar uma sugestão para ser mudado isso aí? Levar o que para a praça? Tipo, mais iluminação? O que poderia ser feito, Márcio? Desculpa, Emílio, hoje, com esse mundo globalizado que nós temos, existem projetos importantes. Um deles que eu achei muito interessante, recentemente que eu conheci, é a virada esportiva. A virada esportiva são ações esportivas 24 horas. Obviamente que é difícil você pensar num município ainda em médio porte como o nosso, em crescimento, mas eu acho que quando as pessoas vão em busca de um projeto e tem que estabelecer algo para aquilo, eu acho que existe saída. Eu sou um tipo de profissional que não acredito não é impossível. Eu só paro quando alguém me prova que aquilo não dá mesmo. Caso contrário, eu vou tentar ao máximo. Eu acho que existem formas de se ocupar esses espaços, colocar pessoas para trabalhar, oferecer acesso. O acesso é muito fácil. Eu acho que o que existe, infelizmente, é uma burocracia, desculpa até um termo chulo como esse, de não querer fazer. Quando se chega uma época de eleição, facilmente vários projetos surgem do nada. Só que em meio a 3 anos eles são esquecidos. E quando a gente traz o problema da droga, ele é muito mais complexo. Porque aquele garoto que começa... Eu fui professor durante muito tempo na área esportiva. E hoje eu atendo muitos que foram alunos meus em escolinhas esportivas em área de internação. Então é um contraste. Aí você vê do garoto, não teve oportunidade, não teve emprego, não conseguiu se ajustar a alguns cursos técnicos. Infelizmente, o ensino público ainda... há uma diferença discrepante entre ele e o curso particular. Com certeza. Ou seja, a educação no nosso país não é tratada da forma que deve ser, e eu acredito numa mudança de país só quando a educação tiver uma mudança. Você pode melhorar a saúde, melhorar um monte de coisa, só que se a pessoa não tem educação, de nada vai valer. Mas eu penso assim, Márcio, a droga ela está em todas as classes hoje, todos os níveis, do mais rico até o mais pobre. Eu estava até comentando com você ali fora que o rico ele vai usa uma droga super limpa, né, que é muito mais poderosa do que a classe baixa, porque ali são misturados vários ingredientes, né, para poder ter quantidade para poder atender a essa demanda que vamos dizer assim, né? Sim, um grande problema que a gente vive aí é que o filho do médico usuário de drogas é dependente químico. Tá. O garoto da periferia, filho da faxineira, é drogado. Aí começa o nosso grande problema. Se o garoto rouba o relógio de ouro da vovó, ele vai internado, precisa de um tratamento. Se o garoto rouba o botijão de gás da casa dele, ele vai preso pela polícia. Entendi. Então, é uma diferença. É uma diferença que quando entra para o consumo da droga, a coisa é absurda. Hoje, a preparação do tipo de droga, é importante se frisar, que a cocaína vai com muitos produtos. Na formação da pasta base vai amônia, vai gasolina, vai cal, cimento, uma série de produtos que o cara que usa não faz nem ideia. E quando chega na fase final, para você ter ideia, Emílio, 1 quilo de pasta base, hoje ela sai da floresta amazônica custando em torno de $1.500. E ela chega, 1 quilo chega pesando o dobro. Esse 1 quilo vai ser misturado com fermento, com tudo que for possível, remédio vencido. O que chega naquele pino, naquele pendófilo, lá na reta final, é 50% cocaína pura. Às vezes até menos. E os caras vendem isso aí. E hoje eu falo assim, é muito difícil achar cocaína pura no mercado. Hoje a forma de mistura, a própria maconha, mesmo com o THC fortalecido, a mistura de cocô de cavalo, bagana de bananeira, orégano e outras coisas mais, também vão, porque são muitos adolescentes que não sabem nem sequer conhecem a droga.
É o chamado papo de otário, que a gente chama. Vai no embalo dos outros, fuma cocô de cavalo, que é muito semelhante com a maconha, às vezes, e sai aí fumando cocô por tabela, que a gente fala na gíria aí. E ainda fala pagando que está muito louco. Então são situações que quando a gente vê a vulnerabilidade, é muito grande. E na periferia é pior ainda, Emílio. Bairros, municípios aqui da região, na qual, você tem ideia que em Araraquara uma pega de crack custa em torno de 5 a 8 reais. Se for para municípios de 5 mil habitantes, que teoricamente tem que ser menor, é mais caro. Eu tenho uma pega de crack por 10, 12 reais, do tamanho de um grão de arroz. Entendeu? Um detalhe. Lamentável, né? É lamentável, infelizmente. Olha, vocês perceberam que o papo realmente é assim, complexo. E segura aí que no próximo bloco, o último bloco, a gente vai ter muitos mais assuntos interessantes para falar sobre a droga, tá ok?